Doutor Gustavo já sentou aqui no meu sofá. Tudo bem, doutor? Bem, Lu. Leva a esposa para assistir o espetáculo, Vamos tá? ver se dá. Vamos assim. Não? Opa. Já que fala de romance, amor, essas coisas. Isso aí. Ah, mas é meio trágico, né, Lu? É mesmo. Não, é lindo. Acho fantástico essa parte de arte. Mas é uma coisa bem emotiva, né? Acho que pra você se emocionar lá na hora. É, pra se emocionar. Não, eu escuto uma música clássica e já choro. Ô, Sônia, vocês vão distribuir lenço lá? Pra gente chorar junto? Nossa, eles vão distribuir lenço lá no Funcart, tá? Vamos lá, doutor. Vamos lá. Parto normal ou cesárea? Qual dos dois? Ah, não sei, Lu. E aí? O que você acha? Quem tá na dúvida, vai? As mulheres que estão na dúvida têm medo do parto normal e já optou pela cesárea. O que é melhor pro bebê? Lu, depende muito da situação, tá? Eu sempre falo que, para as minhas pacientes que eu estou fazendo pré-natal, é assim: o parto normal tem suas vantagens. Várias vantagens, é fisiológico, passa todo o processo do bebê, desde que esteja tudo bem, é óbvio, né, Lu? As condições permitam. O processo fisiológico do desenvolvimento do parto, vamos dizer assim, prepara o bebê um pouco melhor para o nascimento. Então, existe uma vantagem nisso, tá? Agora, a cesárea tem suas vantagens também. Então, a pessoa fica muito preocupada, a gente não pode comparar o que era uma cesárea 50 anos atrás com o que é uma cesariana hoje. Tá? Então, a diferença que existia, muito grande, de complicações, coisas, vem diminuindo. E aí eu não estou fazendo apologia cesárea, tá? Não é isso. Eu falo assim, a pessoa ela tem que estar muito tranquila, tem que estar esclarecida, tem que... muita gente fala um monte de coisa errada sobre o parto, sobre a cesárea. Então, ela tem que ser esclarecida para que entenda esse processo fisiológico e, se ela se sentir bem, se sentir confiante, tiver o apoio da família, tudo que ela tem de um parto normal. A cesárea traz alguns riscos a mais. Então, alguns riscos que não mudam com o tempo, tá? Então, assim, existe um risco um pouco maior de infecção, porque a incisão no abdômen é muito maior, óbvio, do que mesmo que precisar fazer aquele piquezinho ali na região do períneo para o parto normal. Então, isso expõe a mulher muito mais. A perda sanguínea é maior, então o risco de hemorragia e de anemia pós-parto é maior. O tempo que ela vai ficar imobilizada é um pouco maior. Então, isso debilita um pouco mais, ela fica um pouco mais propensa a esse tipo de complicação. Mas, por outro lado, tem algumas vantagens. Tá? Então, assim, quando você fala e conversa com colegas médicos que às vezes apoiam só a cesárea, eu falo assim, olha, eu só faço cesárea porque numa cesariana eu nunca vou ver um sofrimento fetal. Ah, tá. Porque, assim, o processo do trabalho de parto, desde que esteja tudo bem com a mãe e com o bebê, ele é fisiológico e vai muito bem. Mas existe um risco de um bebê, por exemplo, vamos dizer assim, não estar totalmente... com essa reserva pronta para o nascimento e em um certo momento começar a ter algum desconforto ou uma diminuição de oxigenação, que é a história de que faltou oxigênio no parto. Então, assim, o risco disso acontecer é muito baixo, tá, Lu? Se tá tudo bem, se é uma gravidez de baixo risco, tudo, dificilmente isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer no parto normal, numa cesariana não acontece. Tá. Então, assim, programação, ansiedade, dor, tudo isso varia um pouco de um parto para o outro. Aí é uma coisa que tem que sentar, conversar, não vai dar para a gente falar no tempo, assim, passaria 20 programas falando só disso aqui. Com seu médico tem aí, que sentar com calma para conversar para isso e para definir. Os dois têm vantagens e têm desvantagens. Que vantagem a pessoa quer que prevaleça e que desvantagem ela prefere que evite, isso tem que ser discutido para que ela conscientemente possa ter a opção de escolha, já que a gente tem a opção de escolha aqui. E você, olha, tá tudo bem, vou fazer o parto normal. Olha, tá tudo bem, mas mesmo assim eu não me sinto seguro, eu me sinto desconfortável, quero fazer uma cesárea. Então, tudo bem. Hoje a gente tem que trabalhar com o que a gente chama do quê? Parto seguro. Seguro para a mãe, seguro para o bebê. Se vai ser um parto normal ou se vai ser uma cesariana, não importa, o que for de consenso e o que a mãe queira, tá, Lu? Isso que a gente bate um pouco no pé. Doutor, porque tem que ser. Tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer, porque a Patrícia ligou, eu acho muito pertinente para o dia de hoje, que está bem frio, viu, Patrícia? Vamos lá. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres que devem sentir isso também em época de frio. Ela sente umas dores no bico do peito, parece que é uma ferroada. Às vezes eu sinto também, Patrícia, no frio. Vamos inventar um sutiã com aquecimento? Não tem jeito, Lu. Assim, existe uma vasoconstrição, diminui a circulação local, o mamilo fica mais enrijecido nesse período, então fica sensível. Dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode ter dor sim. Aí fazendo o aquecimento local ali, isso melhora, porque com o calor local, melhora a circulação local e pode aliviar isso. Mas é meio Os meninos complicado. estão rindo, porque eles estão falando que existem outras formas de aquecer. Tem também, né, Lu? Né? Tem também. Né, Macedo?
A gente não está falando disso, gente. Tem sim, mas o sutiã seria uma boa. O sutiã com aquecimento. Usar um sutiãzinho para aquecer. Aí a Débora faz outra pergunta bem interessante. Um beijo para você, Débora. Quantas horas a bolsa pode ficar rompida? Rompeu a bolsa, quantas horas? Não existe um limite, Lu. Na verdade, sim, a bolsa ela também faz uma proteção para o bebê para evitar infecções. E, em geral, depois que rompe a bolsa, 85% das mulheres entram espontaneamente em trabalho de parto em até 12 horas. Então, assim, quando começa a passar de 12 horas, aí a gente vai pensar ou em induzir o parto, se não acontecer espontaneamente, ou, se não tiver condição, até fazer uma cesariana. Mas a maioria das pessoas vai entrar em trabalho de parto. E se você pensar que isso não é tão comum, o mais comum é o contrário, é a pessoa entrar em trabalho de parto e em algum momento, durante o trabalho de parto, quando já tiver com dilatação de 3, 4, 5, 6, ou em algum momento vai romper a bolsa, é o processo fisiológico. Ah, mas rompeu um pouco antes. Tem problema fazer o parto seco? O pessoal chama de parto seco porque rompeu a bolsa e não tem mais líquido. Não, não tem. Desde que o bebê continue bem, você vai monitorar isso, não tem problema nenhum. É questão só de acompanhar, mas não existe um limite preciso. Depois de 12 horas, começa a aumentar um pouco o risco de infecção. Então, se ela não estiver em trabalho de parto, é bom que a gente abrevie esse tempo. Mas pode ficar, às vezes, um dia e meio. Quando a bolsa rompe muito cedo, por exemplo, uma gravidez de 7 meses e rompeu a bolsa, se ela não entra em trabalho de parto, para até preparar a estrutura para o bebê, fazer remédios para estimular o bebê a estar mais preparado para o nascimento, a gente já tenta segurar pelo menos 2 dias, 48 horas. Entendi. Para fazer a medicação, tudo para estimular. Então, assim, não existe um limite. Desde que não tenha infecção, a gente pode esperar. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Isso aí, Lu. Bom que frio. Quente, doutor. Eu tento, Lu. Eu tento. Tá, porque para examinar paciente, você imagina, né? Como é frio. Imagina. Ai, que dó. É uma coisa de louco. É, coisa de louco. Até semana que vem, doutor. Obrigada, Até semana que vem. viu?